Amém. Gente, nós estamos nessa série falando sobre o sacerdócio dos cristãos. Como é que esse conceito do sacerdócio que se origina, nasce no Antigo Testamento, de repente, no Novo Testamento nós encontramos palavras como a de Pedro, que diz que nós somos hoje uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, uma nação de sacerdotes e reis. Como é que então esse conceito que brota, que nasce no Antigo Testamento, se transfere para dentro da Nova Aliança? Eu volto a dizer para você, como já disse outras vezes, não existem doutrinas para a igreja no Antigo Testamento. Todas as doutrinas da igreja estão no Novo Testamento. Nós somos gente da Nova Aliança. Nós não somos judeus na carne, nós somos judeus no espírito. A circuncisão genuína que Deus honra hoje não é simplesmente a circuncisão na carne, mas é a circuncisão do coração. E nós precisamos ter uma visão neotestamentária da Bíblia, uma visão baseada na Nova Aliança da Bíblia como um todo, porque a Nova Aliança estava velada no Antigo Testamento, mas ela está revelada no Novo Testamento. Então nós estamos indo ao Antigo Testamento, vendo aquilo que a Bíblia no Antigo Testamento falava sobre o sacerdote, o sumo sacerdote, e vendo o que cada detalhe daqueles tem a ver conosco na Nova Aliança, como é que isso se reflete, como é que isso é revelado na Nova Aliança. Então eu não estou trazendo doutrinas do Antigo Testamento, eu estou trazendo as sombras, os tipos, as metáforas do Antigo Testamento e revelando na visão do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então a gente tem visto aqui que a Bíblia descreve com muitos detalhes, a vestimenta do sacerdote e do sumo sacerdote. A Bíblia não tem palavras jogadas ao vento. Aquilo ali não está ali simplesmente porque alguém saiu escrevendo e colocou detalhes. Não, os detalhes quando aparecem na Bíblia, você já reparou que existem textos na Bíblia que são cheios de detalhes e outros que são extremamente genéricos, quase não tem detalhe nenhum. Já reparou isso? Há certas histórias que parece que pula de um ponto para outro e ali de um ponto para o outro, muitas vezes tem anos de um pulo, que não foram relatados, que não foram falados. Mas de repente tem outros detalhes que parece que vão a fundo demais nos detalhes. Deus não joga palavras fora, Deus não fala à toa. Então aqueles detalhes estão ali para que nós entendamos alguma coisa. Então a gente precisa ir agora com os óculos do Novo Testamento, com as lentes do Novo Testamento, com as lentes da Nova Aliança, e enxergar Jesus e a igreja naqueles textos. Porque são textos que falam de Jesus e o seu relacionamento com a igreja, que falam sobre a Nova Aliança. Amém, gente? Então a gente está indo nesses lugares, e a gente já falou aqui, hoje é a quarta semana que a gente está falando sobre esse tema do sacerdócio dos cristãos, e hoje, na quarta mensagem, eu prometi para você que a gente ia ter aqui o nosso sumo sacerdote, né? E a roupa não coube no pastor Jorge Daltro. Ele até tentou vestir, mas não deu certo. Mas ele escalou uma outra pessoa para o sumo sacerdote. Então deixa eu apresentar para vocês aqui o nosso sumo sacerdote. Já está pronto o homem? Pronto. Hoje não é na foto. Gente, essa roupa, a gente ainda vai fazer algumas coisas aqui para dar uma, vamos dizer assim, uma melhorada. Porque, por exemplo, as pedras, a gente não colocou aqui na ordem de cores e etc e tal, mas a gente vai colocar, vai colocar ainda mais sinos e romãs aqui na orla da veste, no manto azul. Mas já dá para entender. Você olhando aqui, você já consegue entender. A única coisa que você não está vendo dessa vestimenta aqui é a bermuda de linho. Mas eu vou mostrar para você... Não vou mostrar nada. O nosso sacerdote está de jeans aí por baixo, não está com a bermuda de linho. Mas a gente já falou para você que a bermuda de linho, ela representa salvação e justificação. Que a ausência
dessa bermuda, ela fala de pecados secretos que precisam ser colocados, não expostos diante da igreja. Não é você vir à frente e confessar, eu tenho um pecado secreto, eu faço isso, eu faço aquilo, não. Você precisa se acertar com Deus, e depois de você estar vivendo a justificação, não simplesmente crendo na justificação, mas vivendo a justificação, agora você precisa de santificação, que é representada pelo manto azul. Aliás, perdão, pelo manto branco, pelo manto de linho que vem por cima. Isso aqui seria um outro manto azul por cima do manto de linho, um manto de linho branco, que representa a santificação. E santificação, nós vemos aqui que é santificação na verdade. Santificação na verdade. E esse manto branco, ele tem ainda por debaixo dele um cinto que fala da verdade, que segura a santificação. Nós somos santificados pela palavra, e a palavra é o que nos mantém santificados. Então a gente precisa estudar, meditar, ler a palavra constantemente. Amém? Então a gente precisa manter, nos cingirmos com o cinto da verdade, que é um dos equipamentos da armadura do Espírito, é um dos elementos do fruto do Espírito, nos cingirmos com a verdade, para que nós mantenhamos a nossa santificação. Por cima desse manto branco vem o manto azul, que fala do batismo com o Espírito Santo. Esse manto não fala sobre o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo habitando em nós tem a ver com a bermuda. Quando nós somos salvos, quando nós somos justificados, nós passamos a ser casa, templo do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo passa a habitar em nós. Para que o Espírito Santo habita em nós? Para a produção do fruto do Espírito. É uma das funções do Espírito Santo em nós, dentro de nós. Produção do fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo. Mas o Espírito Santo também está em nós para nos dirigir. A voz do Espírito Santo que nos dirige constantemente. E nós precisamos aprender a discernir a voz do Espírito Santo no nosso espírito, para não ficar com essa dúvida, com essa dúvida boba, tola, infantil. Mas será que é o Espírito Santo? É a minha carne? É o diabo? Não, você precisa aprender a dar ouvidos à voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo, ela se baseia sempre na palavra. O Espírito Santo jamais contraria a palavra. Nunca. Nunca, jamais, em hipótese alguma. Por isso é importante você conhecer a palavra, porque conhecendo a palavra, você passa a conhecer a linguagem do Espírito. E veja bem, por favor, a linguagem do Espírito não significa que ele fala sempre com vós e tu. Vós sabeis. É o Espírito Santo, que falou comigo no vós, falou tu sabes, filho meu. O Espírito Santo fala você sabe, você sabe. O Espírito Santo fala com você, mas a base da linguagem é a mensagem da palavra. É a linguagem da palavra, uma linguagem de ética, uma linguagem de moral, uma linguagem santa, uma linguagem que sempre vai te conduzir para o bem e nunca para uma canoa furada. Amém? Porque Deus é bom. E hoje a gente vai falar sobre uma outra camada dessa vestimenta, que é essa colorida aqui por cima, que é a estola sacerdotal. Estola sacerdotal. Então a gente já viu aqui os elementos do fruto do Espírito representados pelo Espírito Santo habitando em nós. O Espírito sobre nós. Já vimos o calção de linho, a santificação, o cinto da túnica, manto azul. Vamos falar agora dessa estola sacerdotal. Aliás, bota um banquinho aqui para o coitado do sumo sacerdote, para Arão sentar, que é para ele não... Aliás, ele é a cara de Arão, igualzinho. Em algumas versões, gente, essa estola sacerdotal, ela está descrita como éfode. Éfode, mas nas versões mais contemporâneas, com a linguagem mais contemporânea, é simplesmente estola sacerdotal. Ela ia por cima desse manto, daquele manto azul, e era formada por duas peças desse tecido, dessa trama de tecido, uma frontal, outra que ficava nas costas, unidas por essa ponte aqui nos ombros.
que tinha em cada ombro uma pedra de ônix, que é essa pedra escura, preta, aqui nos ombros. Tem um detalhe que não está aqui ainda, mas que vai ter, vamos ver se na semana que vem. Cada uma dessas duas pedras tinha 6 nomes das tribos de Israel. 6 de um lado, 6 de outro, gravados em baixo relevo. Essas pedras aqui do peitoral também, em cada uma delas havia o nome de uma das tribos, de um dos filhos de Jacó. Eu quero ver com você a descrição dessa túnica, desse manto, em Êxodo 28. Êxodo 28, de 6 a 14, diz assim: farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, por ordem de nascimento, conforme a obra de um lapidador. Quando faz um sinete, você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor delas. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará esses nomes sobre os seus ombros para a memória diante do Senhor. Faça também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro trançadas como um cordão. Prenda as correntes trançadas nos engastes. Aqui, a partir do versículo 14, ele começa a falar desse peitoral que a gente não vai falar hoje pela manhã, nessa manhã. Mas quando a gente começa a estudar aquele manto azul, nós vimos que estava associado com o Espírito Santo, o Espírito sobre nós, para poder, autoridade, unção do Espírito Santo. Agora, essa estola, o que ela representa? Ela representa responsabilidade. A bermuda de linho, salvação e justificação. O manto branco, santificação. O manto azul, a unção, a autoridade do Espírito Santo, os dons do Espírito. E agora a estola representa responsabilidade. Então há uma progressão aqui, você está reparando nisso? Há uma progressão. Primeiro, salvação. Depois, santificação na verdade. Depois, batismo com o Espírito Santo. E agora vem responsabilidade. Como é que eu defino responsabilidade? Habilidade para responder. A habilidade em responder aquilo que Deus coloca sobre a sua vida. Nós não recebemos nada de Deus, nada. Seja salvação, cura, restauração, libertação, batismo com o Espírito Santo, para nós ficarmos simplesmente deslumbrados, passivos, orgulhosos, mas para nós assumirmos, na verdade, uma postura de responsabilidade, com a qual nós possamos receber mais e mais de Deus, e para que, não só para nós mesmos, mas para também que outras pessoas sejam abençoadas. Amém, gente? Você não é batizado com o Espírito Santo simplesmente para falar em línguas. Você, quando fala em línguas, a Bíblia diz que você, no seu espírito, é edificado. Para que você é edificado? É uma responsabilidade que vem sobre você. Para que você cresça espiritualmente cada vez mais e para que você seja bênção para os outros. Para que você é curado? Simplesmente para você viver mais um tempo sobre a terra? Não, para que você agora seja bênção para outras pessoas. Para que você prospera? Para que simplesmente você não viva na pobreza, na miséria, e para que você possa dar conforto para a sua família. Isso é bom, mas é também para que você seja agora responsável de ser uma testemunha viva para outras pessoas. Amém, gente? Então essa história fala dessa responsabilidade. Nós, como cristãos, precisamos assumir uma postura de responsabilidade. Nós somos sacerdotes. O sacerdote tinha uma responsabilidade: ministrar ao povo.
a libertação que Deus havia oferecido lá no dia do Yom Kippur. Ministrar ao povo o perdão que havia sido recebido com o sacrifício dos animais. Então nós precisamos entender que nós, como sacerdotes, somos chamados para servir, não simplesmente nos cultos, onde a gente se voluntaria para estar em algum setor da igreja voluntário, servindo, mas para também entendermos que somos bênçãos e temos que ser bênção para a nossa família, para os nossos amigos e parentes, para os nossos vizinhos ou para todos aqueles que estejam à nossa volta. Há uma responsabilidade que nós precisamos assumir para que pessoas sejam edificadas. Nada do que Deus faz na nossa vida, seja nos curar, nos conceder o batismo com o Espírito Santo ou qualquer outra bênção, tem um fim em si mesmo, mas é uma porta para outras coisas maiores e melhores. É simplesmente uma porta. Deus me cura, mas aquela é uma porta para outras coisas maiores e melhores, para que eu esteja sadio, para que eu possa ministrar para outras pessoas, para que eu possa viver o plano e o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu sou batizado com o Espírito Santo para que eu seja bênção para outras pessoas, para que eu possa ministrar e o poder de Deus se manifeste na vida de outras pessoas. Amém? Eu sou abençoado com a prosperidade para que eu seja uma testemunha viva para outras pessoas, para que eu possa ser fonte de bênção também para outras pessoas. Ou seja, aquela bênção não veio para a minha vida para ser algo fechado em si mesmo, para ser uma porta para que outras pessoas sejam abençoadas. Atos capítulo 1, dos versículos 3 a 8, diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Jesus não deu aqui uma sugestão, deu uma ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Lembrem-se que os discípulos aqui já tinham o Espírito Santo habitando neles. 40 dias antes, é descrito em João 20, que Jesus apareceu no domingo da ressurreição para os discípulos que estavam trancados no cenáculo e soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Ali naquele momento eles nasceram de novo, ali naquele momento eles se tornaram casa do Espírito Santo, mas agora, 40 dias depois, Jesus dá uma ordem a eles: permaneçam em Jerusalém, até que venha sobre vocês o Espírito Santo. Vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Então olha só, a preocupação dos discípulos era: será esse o tempo em que vai acabar a opressão dos romanos sobre nós e nós seremos restaurados como um reino, como na época de Davi? Será esse o momento, Jesus? Eles começam a perguntar. A primeira coisa que eles perguntam a Jesus é a respeito do futuro. Quando na Bíblia a gente estuda sobre o futuro, isso se chama escatologia. Quando você estuda escatologia, você está falando sobre os eventos futuros relacionados com a palavra de Deus. Não são os eventos futuros relacionados com o mundo. Como é que vai ser a bolsa de valores na semana que vem? Como é que vai ser o Bitcoin daqui a um mês? Não, isso aí é trabalho de adivinhador. Isso é trabalho de cartomante. O trabalho da Bíblia é revelar para você as coisas futuras que estão relacionadas com a segunda vinda de Jesus, com o arrebatamento da igreja, o destino da igreja. Isso é escatologia. E eles começaram a perguntar a Jesus sobre o futuro. Fizeram uma pergunta escatológica: Jesus, será esse tempo em que você vai restaurar o reino a Israel? E aí olha a resposta de Jesus, no versículo 7. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até
os confins da terra. Então, olha só, Jesus diz que os discípulos receberiam autoridade, receberiam poder, mas que com isso viria uma responsabilidade de ir até os confins da terra para serem fiéis testemunhas e ministrar às pessoas sobre o Evangelho. Os discípulos estavam preocupados com questões escatológicas, mas Jesus traz a atenção deles, o foco deles para algo maior e mais importante: a divulgação do genuíno Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que é mais importante? A salvação do seu vizinho ou a data da segunda vinda de Jesus? O que é mais importante? É saber se a igreja vai ser arrebatada hoje à noite, amanhã à tarde, ou só no ano que vem, ou daqui a 10 anos, ou a salvação da sua família? Você está entendendo que a igreja, de um modo geral, faz uma inversão dessa história, faz uma inversão desse negócio, e começa a botar um foco muito forte, muitas vezes, em questões escatológicas, que a Bíblia faz questão de não explicar detalhadamente, que a Bíblia coloca de modo assim misterioso, espalhado, para lá e para cá. Você tem que juntar lé com cré para poder entender certas coisas a respeito de ressurreição de mortos, e arrebatamento, o encontro com o Senhor nos ares, e etc e tal. Mas, para você ser bênção para outras pessoas, você não precisa catar versículo. É muito direto. E Jesus disse, olha, não fiquem preocupados com essas questões. Isso aí está no coração do Pai, o Pai sabe exatamente quando tudo isso vai acontecer. Não fiquem preocupados, esquentando a cabeça com isso. Simplesmente recebam poder e autoridade para que vocês agora sejam testemunhas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o ponto mais importante. Amém, gente? Ficar debatendo se Jesus vai voltar antes ou depois disso ou daquilo, se arrebatamento da igreja é pré-tribulação, é mid-tribulacionista, pós-tribulacionista. A igreja gasta tempo debatendo, brigando sobre isso, e é uma briga. Eu já vi gente aos gritos sobre esse negócio. Antes da tribulação, não, porque é depois da tribulação. Eu já vi gente brigando aos gritos na internet, debates, assim, de só faltar um levantar e esganar o outro. Mas eu nunca vi debate na internet dizendo, cara, nós somos a igreja do século 21 e nós deveríamos estar ministrando uma palavra que tivesse um caráter evangelístico, ou seja, que fosse mais atrativa para as pessoas que estão lá fora no mundo. Nós estamos preocupados demais em ficar disciplinando a igreja, falando dos pecados e etc e tal, e isso tem afastado as pessoas, e nós precisamos botar foco no genuíno evangelho, que é o evangelho da graça, para que as pessoas ouçam e entendam que Deus não está chateado, aborrecido, zangado com ninguém, porque toda a sua chateação, sua zanga, sua ira foi derramada sobre Jesus na cruz do Calvário, porque os nossos pecados todos estavam sobre ele, e a ira de Deus não era contra nós, era contra o pecado, e ele lançou essa ira sobre Jesus, porque o nosso pecado estava sobre ele, e o castigo que nos traz a paz também estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e pelo seu sacrifício nós fomos justificados, nós fomos libertos da opressão do pecado. Então nós precisamos entender que o foco que Jesus queria que os discípulos tivessem fosse no ir, no id, e não simplesmente nas questões escatológicas. Eu não estou dizendo para você que questões escatológicas não são importantes, eu só estou te dizendo que o id é mais importante do que a questão escatológica. Deus te concede o Espírito Santo livremente, não depende de jejum, não depende de oração forte, não depende de pastor ungido, mas é importante você saber qual é a motivação do seu coração para receber autoridade e poder. Você precisa sondar o seu coração para entender qual é a motivação.
Você sabe que, fazendo esse estudo, eu percebi que muita gente não recebe o batismo com o Espírito Santo, e a pessoa diz assim, porque a gente enfatiza aqui na Nova, que o sinal que marca, que caracteriza o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Eu não tenho qualquer outra referência na Bíblia, na palavra de Deus, na palavra de Deus. Eu não tenho qualquer outra referência para confirmar que alguém foi batizado com o Espírito Santo, a não ser o falar em línguas. Em todos os episódios onde houve o batismo com o Espírito Santo, no Novo Testamento, todos os episódios, começando no livro de Atos, em todos, em 100%, sempre o que evidenciou, o que marcou aquele momento foi que as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo falaram em línguas. Mas aí tem muita gente que fala assim, pastor, mas eu não consigo falar. E eu falo, gente, não é possível que a pessoa não consiga falar. Porque se ela fala português, ela consegue falar em línguas. A questão de repente Deus me despertou. A questão não é você saculejar a pessoa ou dar um murro no estômago para ela falar. Você agora vai falar em línguas, começa a falar aí, pum, fala em línguas. A questão não é essa. A questão é qual é a motivação pela qual você quer receber o batismo com o Espírito Santo. Qual é a motivação? Qual é a motivação? Você que não é batizado com o Espírito Santo, seja você presente aqui, seja você acompanhando pela internet, qual é a motivação que você tem no seu coração para querer receber autoridade e poder? Sabe que quando eu estava ainda bem novinho na fé, eu estava frequentando uma igreja, nós frequentávamos, eu e Denise, começamos a frequentar uma igreja que estava começando do zero. O pastor era um cara muito jovem, e nós também muito jovens, e depois de um tempo, não me lembro se já tinha um ano ou mais, o pastor programou de ordenar diáconos. E cá com os dias volteiros eu pensei, opa, eu estou na lista. E aí quando me perguntaram, mas por que você gostaria de ser diácono? Eu falei assim, porque aí eu vou mandar para caramba. Resultado, não fui ordenado diácono. Porque a motivação do meu coração estava completamente errada. Porque qual é a motivação para alguém ser ordenado diácono? Servir. A palavra diácono significa servo. Eu me lembro que uma vez, a gente ainda estava na antiga sede, há anos e anos atrás, eu fiz uma ordenação de diáconos em massa. Uma ordenação em massa. Guga, tu foi ordenado diácono naquela época? Foi também? Você e Naná? Tu também, Jorge? Tu foi depois? Tu foi diácono? Foi? É mesmo? Eu não lembrava disso, rapaz. Misericórdia. É mesmo? É mesmo, no meio do culto? Vem cá, levanta aí, Naná. Vem cá, o Guga. Meu Deus do céu. Mas naquela época devia ter o quê? Uns 70? 66? Você lembra disso, Neiva? Você também foi nessa leva? Graças a Deus. Eu comecei a fazer uma reunião prévia com aquela turma. Então, durante um mês, eu me reunia com aquele pessoal. O salão era um salão anexo, como a gente tem um salão anexo aqui, nós tínhamos um salão anexo lá. O salão lotado, ninguém faltou uma aula daquela, gente. Ninguém faltou uma aula. E eu disse, olha, depois da ordenação, a nossa reunião continua. Pessoal, amém, pastor. Na primeira reunião, depois do dia da ordenação, metade do pessoal já não foi. Por quê? Porque na cabeça de muitos deles havia ainda uma mentalidade antiga de que o que eu quero é o título, o que eu quero é a posição, o que eu quero é poder estar no destaque. Mas servir para valer, resultado disso gerou na minha cabeça, não tem mais diácono. Agora, na igreja, todo mundo é diácono. Você está sentado do lado de um diácono aí, de uma diaconisa. Essa turma toda que fica aí servindo, geração nova, ajuda a tirar oferta, faz na recepção, tudo é diácono. Nenhum deles foi ordenado. Mas eles nem sabem disso, mas são. Diáconos e diaconisas. Porque as pessoas às vezes estão interessadas no título. Qual é a motivação do coração? Tem muita gente que fala assim, eu não posso ficar de fora, afinal de contas a minha igreja é pentecostal. Todo mundo fala em línguas, eu também tenho que falar. A gente conheceu, no nosso primeiro grupo de conexão, que na época chamava Grupo de Vida,
Nós tínhamos uma jovem que ela confessou para nós uma coisa. Ela contou aquilo quase como uma piada. Ela frequentava uma determinada igreja pentecostal e ela queria fazer parte de um coral. E no coral só podia fazer parte do coral quem era batizado com o Espírito Santo. Aí o regente do coral perguntou, mas você é batizado com o Espírito Santo? Ela disse, sou. Então, ela ok, botaram lá nela a roupa lá do coral, e ela foi lá para o meio do coral, e no ensaio tinha um momento que tinha que todo mundo falar em língua para o dirigente ver, fazer uma fiscalização. E ela não era batizada com o Espírito Santo coisa nenhuma. Então, quando ela começava a orar em língua, o que ela fazia? Ela dava uns berros. Pi! 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 Isso aí, cheia do Espírito. E ela, pi! Lembra dessa história, Denise? Então, qual era a motivação que havia no coração da pessoa para receber autoridade e poder? Eu não posso ficar de fora, afinal aqui na minha igreja todo mundo fala em línguas. Eu quero ser reconhecido como uma pessoa espiritual. Eu preciso ser reconhecido, eu quero ser reconhecido como uma pessoa espiritual. Esses motivos são carnais, são motivos irresponsáveis. Nós precisamos da motivação correta. Qual é a motivação correta? Por exemplo, eu quero conhecer mais e melhor a Deus e os propósitos dele para mim e para a igreja. Essa é uma motivação correta. Eu quero servir mais e melhor aos meus irmãos. Eu quero servir mais e melhor ao meu próximo. Essa é uma motivação correta. Quando você tem a motivação correta, não tenha dúvida. Você está juntando a fome com a vontade de comer. E Deus vai batizar você com a maior facilidade, sem problema nenhum. Agora, voltando aqui para a estola. Essa estola, ela basicamente tinha 5 cores. 5 cores. E essas 5 cores, elas são prevalentes em todo o tabernáculo. Todo o tabernáculo é permeado por essas 5 cores e somente essas 5 cores. Ouro, ou seja, dourado. Só que no caso aqui da estola e dos utensílios do tabernáculo era ouro para valer, era fio de ouro mesmo. A gente vai providenciar fios de ouro. Ainda não colocamos aqui, mas vamos colocar. Estamos comprando ainda. Azul, púrpura, que é uma tonalidade de roxo. Carmesim, que é um vermelho bem escuro. E eu me lembro quando eu era criança, meu avô chamava de grená. Já ouviu falar sobre essa cor? Grená? Meu avô tinha um aeroíris grená. Teve um. E o branco, que é o linho retorcido. São essas 5 cores. Ouro, dourado, azul, púrpura, carmesim e branco. O vermelho escuro e o branco. No livro de Êxodo, essas 5 cores são citadas 24 vezes. E 24 é o dobro de 12. E 12 é um número que representa autoridade, que representa governo. E sempre nessa mesma ordem. Nunca em uma ordem misturada ou diferente. Nunca o branco vem antes do dourado. Nunca o púrpura vem antes do azul. É sempre nessa mesma ordem. Dourado, azul, púrpura, carmesim, branco. Sempre nessa mesma ordem. Fica muito claro que Deus está querendo falar alguma coisa a mais para nós do que simplesmente o nome da cor. Vamos ver cada uma dessas cores aqui. Ouro, que não era simplesmente a cor dourada, mas era ouro de verdade. Essa cor está revelada para nós em 1 Pedro 1, de 3 a 7. Olha só o que Pedro diz aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, ou seja, nos gerou novamente, para uma viva esperança, nos fez nascer de novo, para uma viva esperança, mediante a ressurreição que há em Cristo Jesus, a ressurreição de Cristo Jesus de entre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. E nisso vocês exultam, se alegram, embora no presente
por um breve tempo, se necessário, sejam contristados ou entristecidos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esse aqui é o único texto em toda a Bíblia, em especial no Novo Testamento, onde o ouro está linkado, relacionado com a fé. Uma fé provada, uma fé que resiste aos sofrimentos, às lutas, uma fé que mesmo sentindo uma coceira danada de dizer, Deus me abandonou, segura a onda e permanece firme até a libertação, até o milagre, até a resposta chegar. É o único texto em toda a Bíblia que associa a fé com o ouro. Então o ouro, ele normalmente, o contexto do ouro é o contexto da santidade. Normalmente ouro aponta para Deus, fala sobre a divindade. Mas aqui nesse caso, o ouro fala da nossa fé. Uma fé provada, que é mais preciosa do que o ouro perecível. Interessante Pedro chamar o ouro de perecível, porque no conceito humano, o ouro é algo que não perde valor nunca. É o investimento mais seguro que existe, o pessoal diz, é o ouro, porque o ouro não perde valor nunca. Tudo pode perder valor, o ouro diminui, Bitcoin, isso sobe e desce, mas a bolsa de valores vai para cima, vai para baixo, mas o ouro está ali, pode não render tudo, mas está sempre estável, a gente não perde nunca com o ouro. Mas Pedro agora diz que o ouro é perecível. Esse ouro que a gente conhece, ele pode ter um valor financeiro, um valor econômico estável, mas você não vai levar ouro para a vida eterna. Você pode até querer ser enterrado com todas as suas joias, com todo o ouro que você tiver, e ainda assim, aquilo vai ficar sepultado debaixo da terra, porque só vai o espírito com a alma, mas o corpo vai ficar por ali com todo o ouro abraçado. Você pode morrer abraçado com o ouro. Mandei fazer tudo, derreti tudo e mandei fazer uns lingotes de ouro. E meu último desejo, botar meus bracinhos envoltos assim, os lingotes de ouro. Vai ficar tudo no caixão. E ainda haverá de haver alguém, existir alguém, que depois de um tempo sabendo do seu último pedido, voltará ao cemitério, sexta-feira, meia-noite, abrir e levar embora esse ouro, porque para a vida eterna, esse ouro não vale nada, é outro tipo de ouro. E Pedro compara aqui que a nossa fé, essa fé que suporta as provações, ela é mais valorosa, ela tem mais valor do que o ouro, mesmo o ouro purificado, o ouro que passou pelo fogo. Caramba, quer dizer que a sua fé vale mais que o Bitcoin, a sua fé vale mais do que as ações da bolsa, a sua fé vale mais que o dólar, a sua fé vale mais que o ouro perecível. E eu sempre tenho dito isso há anos, eu digo isso, a coisa mais importante que você vai deixar para os seus filhos não é ouro, não é casa na praia, não é casa na montanha, não é ações do banco, tudo o que você vai deixar de mais precioso para a sua família é a sua herança de fé, o seu testemunho de fé. A fé mais provada, a fé provada mais preciosa do que o ouro. O ouro representa a divindade, mas esse contexto representa a nossa fé. A fé que resolve, a fé que traz a manifestação do poder de Deus para a nossa vida, é a fé que vem pelo ouvir. Não é meramente um pensamento positivo, não é meramente uma postura positiva. Claro que a fé nos conduz a um pensamento positivo, a uma postura positiva, mas essa fé que a Bíblia fala, ela é uma manifestação do poder de Deus para que você e eu sejamos testemunhas eficazes. A fé não é dada para você simplesmente para resolver problemas. A fé é dada a você para que problemas sendo resolvidos, pessoas sejam impactadas pelo seu testemunho. Pessoas vendo que a fé funciona,
creiam e entendam: Deus é real. Eu não conheço muita teologia, eu não sei explicar muita coisa que fulano me perguntou, mas eu tenho um testemunho de um Deus vivo. Eu não sei explicar para ele sobre escatologia, eu não sei explicar para ele argumentos bíblicos e teológicos sobre santificação, mas uma coisa eu sei: o meu Deus é vivo e real, porque ele me curou, porque ele me fez prosperar, porque ele abençoou a minha família, porque quando me converti era só eu, o bloco do eu sozinho, mas agora se converteu a minha esposa, os meus filhos, cunhado, cunhada e todo mundo, os sobrinhos, e a minha família tem se convertido, porque Deus é um Deus vivo que cumpre a sua palavra. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Então eu creio nas promessas, e eu me firmo nas promessas, ainda que a vida esteja difícil, complicada, porque Deus é fiel. A genuína fé, ela me capacita para enfrentar as lutas da vida como um guerreiro forte, capacitado, corajoso. Quero que você se lembre que por fora você é o Clark Kent, mas por dentro você é o Superman ou a Supergirl. A outra cor é o azul. O azul faz parte dessa trama dessa história sacerdotal. O azul é a cor do Espírito Santo. A nossa responsabilidade diante de Deus, ela precisa ser sustentada pelo Espírito Santo, pela graça. Você pode, essa frase é importante demais, gente. Você precisa gravar isso. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus, mas a nossa responsabilidade precisa ser sustentada pela graça, pela ação do Espírito Santo. Você pode repetir comigo? Nós temos uma responsabilidade diante de Deus, mas essa responsabilidade precisa ser sustentada pela ação do Espírito Santo, pela graça. Por quê? Porque senão ela se torna um fardo que vai nos massacrar. A responsabilidade sem a graça dá margem para o legalismo. Cobranças pesadas, cobranças e cobranças e cobranças. Você tem que servir, você não está fazendo o que Deus chamou, e você faltou no domingo passado, você estava na escala e não veio, e se você não vier, você fica debaixo de maldição, e etc. Gera o legalismo. Há uma responsabilidade, mas essa responsabilidade não pode estar por minha conta, ela precisa ser sustentada pela graça. Amém? Ela precisa ser sustentada pela ação do Espírito Santo, porque senão ela vai acabar me massacrando. É preciso que você e eu nos lembremos que a unção de Deus não coloca sobre nós fardos. Pelo contrário, ela remove fardos e despedaça jugos. Quem é que viu na internet essa semana o rap do Fragale? Vocês viram? Gente, me disseram que está bombando aí na internet. O pessoal da Zoe veio e filmou aqui comigo, gravando aí, cantando o rap do Fragale. A unção é o poder de Deus, que remove o fardo e despedaça o jugo. Já fizeram uma versão em rock and roll. Eu ainda não sei se já tá na internet já? Porque eu vi a versão. Ainda não está no Instagram não? Ainda não? Essa semana entra? Para hoje? Eita! Azul é a cor do Espírito Santo. Azul, ela vem para tirar de nós o fardo, para fazer com que essa responsabilidade não seja algo pesado, mas seja leve, porque o fardo de Jesus é leve e o jugo dele é suave. Amém? A outra cor é o púrpura, o roxo. É a cor da realeza. Fala de um novo tipo de autoridade. Realeza fala de autoridade. Nós somos uma nação de sacerdotes e reis, sacerdócio real. A realeza, a púrpura, a cor púrpura, fala de um novo tipo de autoridade, não vinda dos homens, mas vinda de Deus, e por isso é uma autoridade que se manifesta não pelo poder de mando, mas através do poder do amor ágape. A autoridade do nosso Deus se manifesta na nossa vida, não como autoridade de poder de mando, mas como poder do amor ágape.
Eu vi nessa semana um vídeo, me mandaram um trecho, que lástima, num culto, nas igrejas daquelas tradicionais que tem pastor sentado aqui atrás, aquela monteira de gente e tal, e o pastor dizendo, aqui eu mando e quem tem juízo obedece. Não está satisfeito, a porta da igreja é serventia da casa, pode ir embora e tal. E eu falei, meu Deus, que é isso? O que eu estou vendo aqui? Mas porque a pessoa entende que a autoridade é poder de mando. A autoridade dos homens, a autoridade que é dada lá fora é poder de mando. Mas a autoridade que Deus nos dá é uma autoridade que se manifesta através do poder do amor ágape. É claro, a gente sabe, na igreja tudo tem que ser feito com ordem e decência. Há uma hierarquia. Há bispos, há diáconos, há presbíteros, há os dons ministeriais, os pastores, apóstolos, profetas. E tudo tem que ser feito com ordem. Mas nós nos submetemos uns aos outros em amor. Em amor, não porque o fulano tem título. E veja só, púrpura é a mistura de duas cores. Quem trabalha com pintura sabe disso, né? Púrpura é mistura de duas cores, azul e vermelho. Misturou azul com vermelho, o resultado é roxo. Agora, interessante que azul é a cor do Espírito Santo. Vermelho é a cor do homem. O nome Adão vem de Adam. Adam é o nome da cor vermelha em hebraico. E o nome de Adão significa homem vermelho. Eu não sei se Adão era ruivo, ou se ele era um cara que tinha aquela cara púrpura, vermelha, aquele cara vermelhão. Mas vermelho é a cor do homem, azul a cor do Espírito Santo. E quando você junta a cor do homem com a cor do Espírito Santo, você tem uma imagem de Jesus. Jesus, ele era 100% Deus, mas ele se manifestou também como 100% homem. Veja só, Jesus no meio de uma tempestade, Jesus dormia no barco. O lado humano de Jesus é o vermelho se manifestando. Jesus cansado de ministrar para lá e para cá. Primeira oportunidade que ele tem, ele está no barco, ele se enfia lá num canto e vai dormir. Jesus descansando. Mas aí ele é acordado. E é interessante que Jesus não foi acordado pela tempestade. Jesus foi acordado pelo clamor dos discípulos. Você está entendendo que Deus não é acordado, despertado por causa do seu problema, mas pelo seu clamor? Deus não se incomoda dizendo, o meu filho está passando por uma luta tremenda. Não, ele sabe que você está passando por uma luta tremenda. Mas o que desperta Deus não é a luta tremenda, é o clamor de um filho. Quando o filho pede socorro ao pai, o pai atende. Enquanto você não pede socorro ao pai, ele parte do princípio que você está disposto a se virar por si próprio. Mas no momento em que você diz, pai, eu preciso da tua ajuda para esse problema, Jesus é despertado na hora. O que despertou Jesus não foi... E olha que a tempestade era tamanha ao ponto dos discípulos pensarem, cara, nós vamos morrer. Não era uma tempestade qualquer. Esses caras estavam acostumados a pescar naquele mar desde jovens. Eles conheciam aquele lugar. Então não era uma tempestadezinha qualquer que ia assustar aqueles homens. Eles eram homens do mar, acostumados a estar no mar. Então, de repente, quando eles ficaram assustados, é porque o negócio era brabo. E Jesus não estava incomodado com a tempestade, mas bastou os discípulos clamarem e Jesus despertou na mesma hora. Então Deus não fica impressionado com as crises. Deus se impressiona com a voz dos seus filhos no meio das crises. Em João 11, quando Jesus soube da morte de Lázaro, Jesus se comoveu. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Você vê aí a manifestação do lado humano de Jesus se emocionar, ficar condoído por causa da morte de um amigo. Mas diante da sepultura, ele ressuscitou a Lázaro de entre os mortos. Ou seja, agora o azul se manifestou, o lado divino de Jesus. E hoje nós somos participantes da natureza divina. E isso nos coloca diante de nós uma grande responsabilidade. Você e eu somos participantes da natureza divina. 2 Pedro 2, os versículos 3 e 4, diz assim, pelo poder de Deus,
Nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Essa palavra piedade, no original grego, significa o caráter, o perfil, a natureza do próprio Deus. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, através dessas promessas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção e das paixões que há no mundo. Então hoje somos coparticipantes, somos participantes da natureza divina. Em nós há o humano, mas também há o divino. Vou repetir para você. Em nós há o lado humano. Somos gente de carne e osso, temos falhas, erramos muitas vezes, mas também há um lado divino. Somos filhos do Deus amado, templo do Espírito Santo, participantes, coparticipantes da natureza do próprio Deus. Zoe habita em nós. Você já parou para se conscientizar disso? Para um tempinho agora e entenda o seguinte: o Espírito Santo está habitando em mim. Não é simplesmente o fato de que eu sou casa do Espírito Santo. Eu sou coparticipante da natureza do próprio Deus. Para pensar nisso um pouco. Para refletir um pouquinho nisso. Para pensar e refletir que Deus poderia ter salvado você, dado a você o direito a ir para o céu, dado promessas maravilhosas, mas podia ter olhado e dito: olha só, eles são seres humanos que erram e vão errar, que já pecaram e vão pecar. Então, eu não vou botar a minha própria natureza nessa turma. Vamos deixar isso para mais tarde, depois que todo mundo estiver aqui no céu, aí eu vou pensar nesse caso. Não. Apesar dos seus erros, das suas possibilidades de erro, apesar das suas possibilidades de falha, você é humano, mas você tem a natureza divina. Caramba, Deus fez de você participante da natureza dele. Ser participante da natureza de algo é se tornar um igual com o algo ao qual você é semelhante. Já parou para pensar nisso? Você hoje é coparticipante da natureza divina. Então, quando você ora e impõe as mãos sobre alguém, quem está agindo ali não é o lado humano, é a natureza divina. Quando você intercede por alguém, não é simplesmente o lado humano. Há uma natureza divina atuando em cooperação com o próprio Deus. Deus nos ouve e nos atende porque existe em nós uma natureza diferente, que não é mais a natureza pecaminosa, é a natureza do próprio Deus. Eu hoje não sou mais um pobre, miserável pecador, porque não existe mais em mim a natureza que me fazia associado ao diabo, a natureza pecaminosa. Quando eu tinha essa natureza, eu estava associado ao mal, ao diabo. Então, com essa natureza, o bem que eu queria fazer, eu acabava não fazendo. E o mal que eu desejava não fazer, eu acabava cometendo. Mas agora existe em mim uma nova natureza, a natureza do próprio Deus. E essa nova natureza faz com que eu esteja acima do comum. Eu e você não somos pessoas comuns. Eu e você não somos pessoas... Veja bem o seguinte, nós como seres humanos, nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós temos um diferencial. Nós somos participantes da natureza divina. Não é à toa que pessoas, quando olham para você, elas falam: cara, tem alguma coisa diferente com essa pessoa. Tem alguma coisa diferente. Eu, quando vi Denise pela primeira vez na vida, eu falei: tem alguma coisa diferente com essa garota. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa diferente ali. Não é o jeitinho, é simplesmente a beleza. Tem alguma coisa diferente. E as pessoas, quando olham para você, veem coisas diferentes. Você sabe que um exemplo muito radical? Há pessoas aqui que vieram, por exemplo, de algum tipo de religião onde há manifestação de espíritos.
E muitas vezes eu já vi testemunhos de pessoas dizendo que o espírito incorporado lá numa outra pessoa olhou para essa pessoa que um dia se converteu e disse: olha, com esse aí eu não posso fazer nada. Com esse aí eu não posso me meter, porque ele está ligado com o homem de branco. Hã? Porque quando Deus olha para você, Ele vê você com uma natureza divina. Mas quando o diabo olha, ele também vê uma natureza divina. A única ferramenta que o diabo tem hoje se chama engano. Ele foi destituído das suas armas. Lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz isso, que ele foi despojado da sua autoridade, de todas as ferramentas, e só sobrou para ele uma coisa, o engano. Então ele tenta te enganar. Ele é um golpista. Só isso. É ele que telefona para você. Ó, faz um pix aí, pai. Então essa cor púrpura ou roxo fala de autoridade. Autoridade. Agora veja bem o seguinte: responsabilidade sem autoridade vira escravidão. Porém, autoridade sem responsabilidade é uma porta aberta para o autoritarismo. Então eu preciso de ter responsabilidade. Há sobre nós uma responsabilidade. Mas eu preciso associar uma coisa com a outra e entender que eu tenho autoridade, mas essa autoridade, ela não é uma porta para o autoritarismo, porque é uma autoridade com responsabilidade. A outra cor é o carmesim, que é vermelho escuro, é o grená. Essa é realmente a cor do sangue. O sangue que Jesus, que nos purifica. O sangue de Jesus que nos purifica. 1 João 1,7 diz: se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O verbo purificar aqui está no modo presente contínuo. Pergunte para qualquer estudante de seminário que está estudando grego, qual é o verbo, qual é o tempo verbal desse verbo purificar aqui em 1 João 1,7. Ele vai ter que responder para você: é presente contínuo. Presente contínuo significa que o sangue de Jesus nos purificou e continuamente nos purifica de todo pecado. É como se você e eu estivéssemos debaixo de uma cachoeira de sangue, e o sangue é o sangue de Jesus. Você está continuamente sendo lavado. Não existe impureza que permaneça, porque você está sendo lavado continuamente pelo sangue de Jesus. Amém? Nós estamos sendo continuamente... Veja bem, esse texto aqui é como se ele estivesse dizendo: se nós andamos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, continuamente nos purifica de todo pecado. Continuamente, você e eu fomos purificados de todo pecado, pecados passados, presentes e também futuros. Ah, pastor, isso aí é o que o pessoal diz que dá licença para pecar. Não dê ouvidos a quem é ignorante e conhece a Bíblia menos do que você. Você tem conhecido mais e melhor. O texto bíblico é claro em nos dizer que nós fomos salvos, fomos purificados, que lá na cruz do Calvário, Jesus bradou: está resolvido, está consumado. Jesus não disse: 50%. Está consumado, 100% resolvido. Na cruz, a morte encontrou a sua própria morte. Na cruz, o pecado encontrou a sua própria morte. Na cruz, nós fomos salvos, definitivamente salvos, completamente salvos, eternamente salvos. E não existe mais sobre a minha e a sua vida o peso do pecado, embora nós tenhamos ainda o lado humano. O nosso lado humano erra, sim, mas o sangue de Jesus nos purifica continuamente, constantemente do pecado. Porque nós já não temos a natureza pecaminosa, nós temos agora a natureza do próprio Deus, a natureza divina. Finalmente, a última cor, o branco. O branco é o linho fino retorcido que a gente leu, fala de pureza. Sem pureza, o crente se torna carnal.
E aí ele perde toda a autoridade e todo o poder. E aí ele é obrigado a fazer autoridade e poder fake. A gente já viu anteriormente que a pureza por si só não produz poder. Mas a pureza coopera para reter o poder. A pureza não produz o poder, mas ela retém o poder de Deus. A falta de pureza é justamente o que retém o poder dado pelos homens. Interessante isso, né? É justamente a falta de pureza. Não, agora que eu tenho autoridade, eu tenho que ser malandro, eu tenho que ser esperto, porque vão querer me derrubar e tal. Então o camarada tem que ficar sempre ligado e tal. E caramba, aquele ele quer me derrubar, então eu vou derrubar ele antes que ele me derrube. Ele tem que usar de malandragem, ele tem que usar de artifícios para se manter no poder. Mas o poder dado por Deus é justamente mantido pela pureza. Não importa quem queira me derrubar. Quem me colocou aqui foi Deus e só Ele pode me tirar. Pastor, perdi o emprego. Não esquenta. Foi Deus que permitiu para que você alcance algo melhor. Sabe, gente, às vezes o que parece uma maldição na nossa vida é uma grande bênção. Às vezes a perda de um emprego significa o início de uma empresa. Às vezes, certas situações, você passa por um período de uma enfermidade. Aí quando você, de repente, no final, depois de um tempo, tratamento, remédio, isso e aquilo, Deus vem, pumba, finalmente te cura, você é curado, e quando você olha para trás, um monte de gente, durante aquele período, que foi te visitar, recebeu uma oração, foi para te consolar e foi consolado, foi para te fortificar e foi fortificado, e você sai daquela enfermidade com um monte de gente convertida, e aquilo que parecia um mal, Deus usou para o bem. Você sai mais crente, caramba, fui lá embaixo no vale da sombra da morte, e Deus me resgatou com mão poderosa. Caramba, Deus é fiel, Deus é bom. Amém. Pensei que dessa vez eu ia para os 7 palmos debaixo da terra, mas estou vendo que Deus ainda tem plano e propósito para a minha vida. Deus é bom. Caramba, de repente você vê que Deus transforma o mal em bem, porque Deus é bom, e Ele cuida de você, e não tem um fio de cabelo que caia da sua cabeça sem que Ele saiba. Gente, Sansão tinha autoridade, tinha poder, mas por falta de pureza, perdeu ambos. E isso foi tremendamente custoso para ele. Se você conhece a história de Sansão. Essa estola, ela possuía 2 pedras de ônix nos ombros. E ombro é símbolo, é tipo que representa autoridade, poder. Agora, em cada uma dessas pedras estavam gravados o nome de 6 das tribos de Israel, 6 de um lado, 6 de outro. Isso mais uma vez fala de autoridade, ombros representando a autoridade, mas também fala de autoridade em equilíbrio. Não eram os 12 de um lado só, eram 6 de cada lado. Isso fala de autoridade com equilíbrio. Onde é que na Bíblia a gente vê as tribos de Israel divididas em 2 grupos de 6, sobre solo de pedra, recebendo desígnio de autoridade? Onde é que aparece isso na Bíblia? Deuteronômio capítulo 27, os versículos 11 até o versículo 26, eu vou ler até aqui o 15, diz assim: no mesmo dia, Moisés deu ao povo a seguinte ordem: quando vocês atravessarem o rio Jordão, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim ficarão no monte Gerizim, de onde proclamarão uma bênção sobre o povo. As tribos de Ruben, Gad, Áser, Zebulon, Dan e Naftali ficarão no outro monte, o monte Ebal, de onde proclamarão uma maldição. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: amém. Dali para frente, gente, do versículo 15 em diante, até você chegar ao versículo 26, é uma chuvarada de maldições. Maldito isso, maldito aquilo e o outro. E no capítulo 28, que é o próximo capítulo, começa relatando as bênçãos da obediência à lei, que é algo impossível de ser realizado, impossível, obediência plena, completa à lei, 613 mandamentos para serem obedecidos todos os dias, impossível.
Mas do versículo 16 ao 68, novamente são reforçadas e detalhadas as maldições pela desobediência. Gente, algo que a lógica vê que fatalmente aconteceria, seria o povo cair debaixo de maldição. Porque qualquer ser humano minimamente honesto vai admitir que é impossível conhecer de cor e obedecer cada 24 horas, 613 ordenanças sem falhar em nenhuma, e isso por toda uma vida. Qualquer ser humano dotado de um pouco de lógica vai admitir isso. Agora, presta sua atenção, olha a matemática aqui. São 53 versículos de maldição no capítulo 28. São 12 versículos de maldição no capítulo 27. Dá um total de 65 versículos proclamando maldições, contra apenas 11 proclamando bênçãos. Então, gente, parece que no contexto da lei, as maldições estão ganhando de lavada das bênçãos. É um chocolate, como o pessoal costuma dizer. É um jogo de 65-11. Ainda que seu time fizesse 11 gols, mas levasse 65, você ia comemorar? Fla-Flu. Flamengo fez 11 gols no Fluminense. E o Fluminense fez 65 gols no Flamengo. Aleluia. Quem é o flamenguista que ia celebrar? Mas foram 11 gols. Pois é. Mas levou 65. Não resolveu nada. É motivo para chorar. Agora veja só o seguinte. Nós da Nova Aliança, somos salvos. Recebemos de Deus autoridade. Estamos agora repousando sobre os ombros de Jesus. E poder, nós recebemos poder, mas nós temos uma responsabilidade. Sermos proclamadores de bênçãos na vida uns dos outros. Jesus já levou todas as maldições que nos eram destinadas. Mas como crentes responsáveis, nós devemos agora exercer a autoridade e poder que nos são concedidos pela graça e proclamar bênçãos sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa igreja, sobre a nossa saúde, sobre as nossas finanças e sobre todos à nossa volta. Isso é uma ação, ou são ações de um crente maduro e responsável. Um crente maduro, responsável, ele é um proclamador de bênçãos sobre a vida das pessoas que estão à sua volta. Amém?